sobre a química, uma matéria tão importante quanto todas as outras. E eu vou começar essa nossa reflexão falando do quanto faz sentido o estudo da química. Sim, os nossos 5 sentidos envolvem processos químicos. E esses são motivos já por si só essenciais para a gente se encantar ainda mais com essa matéria. Vamos começar pela visão. Você sabia que os homens não são movidos pelas coisas, mas pela visão que tem delas? Já reparou como às vezes tá um baita sol, uma pessoa fala assim, ai tá um calor, ai tá tão ruim, ai o dia tá pesado, e o outro fala assim, nossa que dia lindo. Já reparou como você pode ler um livro, um amigo também lê o mesmo livro e vocês pensam coisas totalmente diferentes? Sabe por quê? Porque nós não lidamos com a visão de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu explico. Nós recebemos o impulso eletroquímico pela retina. É processado no meio do cérebro pelo tálamo, que manda informação para a córtex visual, a área do cérebro, que por meio de processos químicos associa, interpreta, significa os conhecimentos, e aí a gente entende o que está falando mesmo quando chega no hipocampo, uma área bem aqui atrás do cérebro. Tudo isso são processos químicos. E é interessante que é o estudo desta química que permite, por exemplo, num tratamento de depressão, a gente começar a perceber uma das evidências que o paciente está melhorando é que ele começa a ver o mundo com novos olhos. Um outro motivo muito interessante para a gente se encantar ainda mais com a química é o olfato. Já reparou como tem algumas pessoas que você abraça, se sente um cheirinho tão gostoso, comidas, flores, ambientes. Tanto é que existem hoje empresas especializadas em criar perfumes, aromas para lojas, para restaurantes, para clínicas, porque o olfato é uma das percepções que mais impactam o nosso mundo emocional. Saber que é o cheiro do colo da mãe que faz o bebê se acalmar e vice-versa, o cheirinho do bebê faz a mãe se acalmar. Todo o estudo do olfato, seja para atração afetiva, sexual, seja para a percepção de que alimentos nós gostamos ou não, e é a química que explica por que nós gostamos de certos cheiros e por que certos cheiros nos são repugnantes. Você sabia que isso tudo é um processamento da química cerebral, se entendendo com a química do ambiente e da natureza, para nos dizer aquele alimento é bom ou não. Não é à toa que às vezes certos dias você fala assim, hoje eu preciso comer um alimento tal. Ai, hoje eu preciso muito de tal coisa. Porque a química do seu estômago e intestino dizem para a glândula vomeronasal, que fica aqui atrás, bem dentro do nariz, perceber no ambiente, olha, esse alimento sim, esse alimento não. Um outro sentido muito impactado pela química é justamente o tato. Não só na percepção química do calor ou do frio, porque os receptores da pele mandam as informações para o cérebro que decodifica por meio de processos químicos se a gente deve buscar um casaco ou se a gente deve tirar, por exemplo, um paletó, um blazer ou uma malha. O nosso corpo tende a buscar a homeostase, um equilíbrio físico-químico, por exemplo, da nossa temperatura, do nosso tônus muscular e de muitas outras funções. Mantendo esse equilíbrio, quando está muito calor ou muito frio, quando a gente tem muito pouco alimento ou come demais, estas percepções químicas fazem com que a gente perceba, opa, comi demais, estou estufado, ufa, preciso andar um pouquinho, nossa, estou com tédio, preciso caminhar um pouquinho. Tudo isso são processos de reações químicas. A própria audição é um efeito de processos físico-químicos. A gente recebe as vibrações sonoras que passam pelos cílios que nós temos no ouvido e mais uma série de processamentos físico-químicos que nos denotam o que a gente está ouvindo e a gente consegue entender melhor cada um dos sons. É também a química que explica como é que a gente funciona emocionalmente. Sabia que a gente pode fabricar um estado emocional? Pois é a química do cérebro que a gente pode, por exemplo, já reparou quando a gente ouve uma música que a gente fica assim e a gente pula e levanta a mão para cima? Pois se antes de estudar você colocar uma música agradável, ficar pulando por 2 minutos, por mais bizarro que pareça agora, na hora que você fizer isso, você vai ver que o teu cérebro está mais ligado, você está mais feliz, com a capacidade de aprender muito maior.
É a química das emoções que nos explica por que nós ficamos tristes, por que de repente a gente se sente animado e como é que a gente faz para se acalmar. Se a gente entende, como no filme Divertidamente, como é que funciona a química do nosso cérebro, a gente nunca vai precisar de drogas externas para nos acalmarmos ou para nos excitarmos, porque o cérebro já libera todas as substâncias que nós precisamos. Eu quero me acalmar, eu medito, eu faço esporte, eu converso com alguém, eu escrevo um diário ou simplesmente eu ouço uma música calmante. Eu não preciso de nada que esteja fora de mim. Por tudo isso e muito mais, minha profunda gratidão aos químicos que fazem com que a química da vida seja tão maravilhosa e a gente possa desfrutar de tantas coisas boas, como fundamentalmente a felicidade, que é também uma reação química. Um abraço, deu química? Espero que sim, tudo de bom.